meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Antes de mais nada, é preciso dizer que é muito importante usar uma boa graxa para as pinças de seus carros, pois a segurança do carro depende da facilidade de manutenção dos freios. Portanto, hoje responderemos a pergunta: qual lubrificante para pinças é melhor? Deve-se levar em conta que a pinça é uma parte extremamente importante do sistema de freios do carro. Ela combina o uso de vários materiais metálicos que sofrem cargas pesadas durante seu trabalho. Os freios são influenciados por fatores como temperatura, estilo de direção e condições de operação. Ambiente. A pinça e o disco de freio são afetados principalmente por altas temperaturas. Em um carro comum de cidade, o disco pode aquecer até 300 graus Celsius ao atritar com a pastilha. Em outros lugares, o compasso de freio não é tão quente. Aqui, as temperaturas variam entre 100 e 150 graus. Em condições de direção agressiva ou nas montanhas, a temperatura durante a frenagem ativa pode chegar a 600 graus. No inverno, os compassos de calibre ficam expostos à água e ao sal, e há fluido de freio dentro deles o tempo todo. Com base nisso, é preciso dizer que a lubrificação da pinça é uma parte importante da capacidade de manutenção do sistema de freio. Requisitos que o material deve atender. Com base em como o carro será operado, é possível descrever os requisitos que a graxa para pinças deve atender. Vamos apresentá-los nesta lista. Alta temperatura de operação com um limite de pelo menos 200 graus. É importante que a graxa não se liquefaça quando a temperatura aumentar. Caso contrário, ao subir, a graxa começará a se transformar em gotículas e vazará da unidade. Ela não deve se dissolver na água e no fluido de freio, ou seja, deve ser quimicamente resistente. É imperativo que a graxa do calibrador faça contato normal com as peças plásticas, vedações elásticas e todos os outros materiais usados no calibrador. Ao mesmo tempo, é importante observar que nem todos os melhores materiais são produzidos em acesso livre e estão disponíveis ao público. E se algumas empresas conhecidas produzem lubrificantes para mecanismos de freio, eles são fornecidos exclusivamente para fabricantes de automóveis e grandes centros de serviço. Muitas vezes, a graxa para pinças, lançada sob uma marca famosa, que na verdade é uma falsificação comum, que em suas qualidades se aproxima do óleo comum. Encontrar uma boa variante nacional é quase irreal. Portanto, consideraremos apenas as variantes estrangeiras. Os principais tipos de fabricantes. Os principais fabricantes estrangeiros desse tipo de graxa são as seguintes empresas: Molykote, Kluber, Husky, Slipcote. Nos produtos dessas empresas, é bem possível encontrar lubrificantes da maioria das categorias e grupos recomendados pelo fabricante do carro. Como a graxa para pinças é um material especial, há também uma certa classificação desse produto. Eles são divididos em 3 grupos. Primeiro, inclui as pastas antiaderentes mais simples, que suavizam um pouco o processo de aquecimento do calibrador. Elas são aplicadas na parte traseira das almofadas, nos painéis anti-riscos, etc. Segundo, graxas especializadas, que são aplicadas nas bordas de pistões, parafusos, glândulas, pinos e outras peças em funcionamento. Ao mesmo tempo, deve-se dizer que, se a documentação técnica especificar uma graxa especial, ela não deve, em hipótese alguma, ser substituída por nenhuma graxa para borracha ou plástico. Não que elas não sejam melhores, apenas terão o efeito oposto. Terceiro, graxa para pinças de caráter universal, que é adequada para a maioria das peças móveis da pinça de muitas marcas de carros atuais. Esquema de lubrificação com graxa universal. Deve-se mencionar que o primeiro grupo também é classificado pela presença de determinados aditivos gerais, que incluem cobre, alumínio, grafite e outras composições. Cobre, que inclui apenas cobre e grafite. Molibdênio. Aditivos de polímero de silicone. As graxas mais comuns. Depois de sabermos qual graxa pertence a cada grupo, é hora de falarmos sobre as opções de graxa mais comuns no mercado. Antes de tudo, é necessário mencionar novamente a escassez de lubrificantes domésticos para pinças. A única graxa adequada para mecanismos de freios a disco e a tambor é chamada de DT1 e é produzida apenas em barris. Ela é entregue aos transportadores da Avtovaz e não está disponível para venda no varejo. Portanto, é quase impossível obtê-la.
Ele é usado durante a montagem de mecanismos de freio em condições de fábrica. Quimicamente, esse material é um óleo vegetal comum, que é engrossado com a ajuda de grafite e sabão de sódio. A graxa tem um modo de operação térmica bastante adequado, que é suficiente com reserva para dirigir na cidade. No entanto, ela se transforma em gotas ao aquecer os elementos de trabalho acima de 150 graus. Há também um análogo estrangeiro clássico desse material, o Slipcote 490. O material é de origem mais artificial e consiste em óleo de silicone puro, que também é engrossado com a ajuda de meios sintéticos. A aparência e o toque são quase semelhantes aos de sua contraparte doméstica. Mas há uma qualidade positiva. O Slipcote 490 não tem borda e, depois disso, fica em forma de gota e flui para fora dos nós de trabalho. Sem dúvida, essa é uma grande vantagem, pois os mecanismos de trabalho sempre permanecem lubrificados, pasta anti-seize. A próxima etapa a ser considerada serão as pastas antiaderentes, que são fabricadas totalmente sintéticas ou à base de minerais. Na maioria das vezes, até mesmo as pastas minerais são misturadas com espessantes sintéticos sublimados para proporcionar melhores propriedades. As graxas mais comuns contêm estatisticamente cerca de 30% de materiais artificiais. Essas graxas antiaderentes são usadas com frequência não apenas em freios, pois têm propriedades bastante interessantes, lubrificantes especiais. Há várias graxas que são especiais, mas também são encontradas em lojas de varejo. Vamos examiná-las em forma de lista. Slipcote. Uma graxa sintética usada para reduzir o ruído do freio. Não se transforma em gotas. Funciona bem em temperaturas de até 288 graus. Pode ser usada em caminhões. Slipcote 927. Produzida com óleos sintéticos e espessantes, inclui molibdênio e grafite, também não tem limite de transformação de gotas, e a temperatura de operação excede 1000 graus, o que é relevante para modos de direção esportivos. Molykote AS 880N. Uma graxa muito difundida, que tem sílica gel e outros aditivos que melhoram as propriedades do material. Ela tem uma temperatura operacional decente de 204 graus. O único problema é que todos esses materiais são produzidos nos Simxeria e, em nosso país, são bastante caros.